Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Semana passada vimos a saudação inicial do apóstolo Paulo, do versículo 1 ao 7, ele se identificando como apóstolo separado para o Evangelho. Ele fala um pouco a respeito do Evangelho que foi prometido através das Escrituras aos profetas. Esse Evangelho diz respeito a Jesus, o Filho de Deus, descendente de Davi, mas também designado Filho de Deus com poder, por intermédio de quem, ele diz, nós recebemos graça, ele recebeu o seu apostolado e convoca todos para pertencerem a Jesus. E aqui então no versículo 8 em diante ele diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O apóstolo Paulo, então, nessa parte ainda introdutória da carta aos Romanos, ele diz no versículo 8 que ele apresenta aquela igreja nas suas orações, ele dá graças a Deus por aquela igreja. Ele diz que em todo o mundo é proclamada a fé daquela igreja, ou seja, aquela igreja vinha dando bom testemunho a respeito daquilo que eles criam, do modo como eles viviam. E ele diz no versículo 9 que Deus, a quem ele servia em seu espírito, no evangelho do seu Filho, é testemunho de como incessantemente ele fazia menção daquela igreja em suas orações. Ele, como eu disse anteriormente, não plantou aquela igreja. O plantador daquela igreja, nós não sabemos com exatidão quem foi, pode ter sido alguém que estava presente ali no Pentecostes, né? Porque no dia do Pentecostes tinha pessoas de várias nações ali, que ouviram o evangelho, que foram convertidos e certamente retornaram para suas igrejas, retornaram para suas cidades e lá passaram a semear o evangelho, né? Então pode ser que a igreja em Roma tenha nascido dessa iniciativa. Difícil sabermos e difícil comprovar que Pedro tenha sido o plantador dessa igreja, tá? Mas mesmo assim o apóstolo Paulo se vê quase que como um pastor daquela igreja, como um irmão chegado. E essa é uma característica interessante, não sei se você já teve essa experiência de você chegar num outro ambiente, numa outra cidade, se encontrar com pessoas que são crentes em Jesus Cristo e você, com facilidade, se conectar com essas pessoas, né? E desfrutar dessa comunhão com essas pessoas, mesmo sem nunca tê-las conhecido antes. Então, Paulo tem essa conexão, essa empatia, esse carinho por essa igreja, ele ora por essa igreja, ele faz menção dessa igreja em suas orações. Ele diz no versículo 10, Rebeca, dá aqui a sua Bíblia, você precisa achar, Romanos.
Está indo de folhinha em folhinha aí. Em todas as minhas orações, suplicando, em algum tempo, pela vontade de Deus, que se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Então ele tinha esse desejo de estar presente, de ir até essa igreja. Não era a igreja dele. O apóstolo Paulo era um missionário, né? Ele plantava igrejas. Essa igreja ele nunca tinha ido visitar ainda, mas ele tinha um desejo profundo de visitar, de conhecer aqueles irmãos. Ele buscava, suplicava que pela vontade de Deus ele pudesse fazer isso, né? Ele diz no versículo 11, muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Então ele queria se encontrar com eles, queria compartilhar com eles o dom espiritual, porque é isso que acontece quando nós nos encontramos com irmãos, né? Cada um de nós, cada um a seu modo, traz edificação à vida do outro por meio dos seus dons. E é isso que ele queria desfrutar. A comunhão entre os crentes se dá pelo compartilhamento de dons espirituais. E ele quer desfrutar disso, ele quer que isso aconteça com aquela igreja de Roma. Ele diz, para que sejais confirmados, no sentido de que quando essa comunhão mútua, esse compartilhamento de dons acontece, isso nos fortalece, isso nos confirma, isso solidifica as nossas convicções. Então é essa a ideia que ele está colocando, para que sejais confirmados. Não que houvesse alguma dúvida que eles fossem crentes, mas é que nessa comunhão, nesse compartilhamento de dons, isso se ratifica, se confirma, né? Quando há essa experiência entre os crentes. Versículo 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ele sabe que quando os crentes se reúnem e compartilham seus dons espirituais uns com os outros, acontece um conforto recíproco, ambos se fortalecem, ambos se confortam, né? Eu fico espantado quando crentes, ou pelo menos que se denominam cristãos, dizem que não vieram à igreja porque não estavam bem, porque estavam tristes demais, porque estavam de luto, porque, enfim, a semana não foi boa, aconteceram algumas coisas, então a pessoa não vem à igreja porque não está bem. Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Essa pessoa não entendeu o que é a comunhão com o povo de Deus e o poder reconfortante dessa comunhão. Se há motivos de tristeza, se há angústia e dor por causa de um luto, o primeiro lugar que nós deveríamos buscar é a comunhão do povo de Deus. Porque é no meio do povo de Deus que o Senhor ordena a sua bênção. A igreja não é lugar para quem está bem. A igreja é lugar para todos os filhos de Deus. É a nossa casa. Em que lugar ou em quem você busca refúgio quando há tristeza no teu coração? Se você não encontra alegria no meio do povo de Deus, duvide da sua fé. Duvide da tua salvação. Duvide. Porque o natural para o povo de Deus é encontrar nesse ambiente conforto, alegria, paz, ânimo. É isso que ele está dizendo aqui. Para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido. Então ele já tinha tentado várias vezes ir até lá, por alguma razão ele foi impedido, que aqui não é dito claramente quais as razões,
para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Ora, que fruto é esse que ele deseja encontrar ali no meio do povo de Deus em Roma, ou com os gentios de Roma? Algum fruto ele deixa bem genérico mesmo, porque no meio do povo de Deus, que frutos podem surgir? Fruto de edificação mútua, como já vem falando, fruto de conforto mútuo, de experiência, de compartilhamento de dons espirituais. Isso é fruto. Mas também fruto entre os gentios, talvez ele aqui se refira a conversões, né? Pela sua presença, pela sua pregação, novas pessoas se integrarem ao povo de Deus, né? Então ele deseja isso, ele queria ser instrumento de Deus na produção de frutos em Roma. E por quê? Ele diz no 14, porque ele se sente devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que ele diz que ele se sente devedor? Uma razão, certamente, é porque Deus, o Senhor Jesus, chamou ele para o ministério entre os gentios. E Roma era fora de Israel. Então, era o ambiente de trabalho, era o público-alvo, de fato, do apóstolo Paulo. Então, ele se sente devedor por quê? Porque Deus o comissionou para ministrar aos gentios, aos povos não israelitas. Mas talvez ele também se sinta devedor por outra razão, porque ele foi perseguidor da igreja. Ele fez o possível durante anos da sua vida para impedir que o evangelho chegasse até essas pessoas, até os bárbaros, até os gregos, até os sábios ou os ignorantes. Ele fez o possível durante anos da sua vida para impedir que o evangelho chegasse até lá. Então ele agora se sente devedor. Eu preciso recuperar o tempo perdido, o tempo que eu, entre aspas, atrasei o avanço do evangelho, eu preciso agora me dedicar para que o evangelho chegue. Então ele se vê devedor daquele povo. Por isso, versículo 15, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Irmãos, mesmo numa palavra de saudação aqui, uma palavra introdutória ainda da carta, a gente tem tanto a aprender, meus irmãos, tanto a aprender. O apóstolo Paulo nos ensina com as suas palavras como deve ser a vida no evangelho, como deve ser a vida cristã, a comunhão dos santos, o compartilhamento dos dons espirituais, o reconforto que acontece mutuamente nessa comunhão. Ele nos ensina a respeito da importância do avanço do evangelho. Ele está interessado em ir, ele quer ver fruto, ele está sempre para frente, né? O que já foi feito, amém, glória a Deus por isso, mas temos que avançar. A gente vê isso nessas palavras de Paulo. Eu quero chegar até aí. Lá no capítulo 15 ele vai falar, eu quero depois daí ir até a Espanha. Então Paulo nos desafia, porque como igreja, por vezes, a nossa tendência é cuidar aqui do nosso ninho, deixar ele bem quentinho, gostosinho, né? Mas esquecer que há campos a serem ainda desbravados. Então a gente não pode perder essa noção. Ao mesmo tempo que a gente faz um café em comunhão e a gente valoriza esse tempo juntos, essa alegria mútua que temos na vida uns dos outros, ao mesmo tempo que a gente estimula esse crescimento local, a gente também deve buscar o progresso, o avanço, para que o evangelho alcance outras regiões, outras vidas que ainda não foram alcançadas, né? Então, temos muito a aprender com o apóstolo Paulo e certamente essa carta, e de modo especial esse trecho, nos ensinam muito, né?